Meus amados, bom dia. Ainda estamos falando a respeito do ministério profético de Samuel. Estamos vendo o livro de 1 Samuel e 2 Samuel e esmiuçando capítulo por capítulo para aprender mais com este profeta e trazer à existência para os dias de hoje discernimentos do profeta Samuel. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 10 que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Paulo era um dos maiores estudiosos do Velho Testamento. E Paulo cita Velho Testamento sempre em suas cartas. Paulo era um aprendiz de Jesus Cristo em espírito, porque ele não chegou a andar com Cristo. Mas por ele conhecer a lei, o Espírito Santo levou Paulo a patamares de excelência no Evangelho. Então nós vamos entender que já nos primeiros dias do reinado do rei Saul, após ser ungido por Samuel, subiu Anás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Anás: faz aliança conosco e te serviremos. O povo de Israel naquela época era um povo que eles não tinham rei para comandá-los, então era meio que disperso. Quando uma pessoa não tem liderança, quando uma pessoa não tem quem os guie, porque a palavra do Senhor diz que ide ao sacerdote e ele te imporá as mãos, e da maneira que ele falar assim será, e a autoridade foi dada para aquele que está no altar, porque a palavra do Senhor diz que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. O povo, na época de 1 Samuel, no início do reinado do rei Saul, eles não tinham uma liderança. Então qualquer um que se levantasse contra aquele que não tem um líder, automaticamente o povo se reunia e queria se render para quem estava oprimindo. E o povo de Jabes, que era uma das regiões de Israel, falou para Anás: faz aliança conosco e te serviremos. Ora, ele estava fazendo um cerco, ele sitiou, ele rodeou com tropas para o ataque. Rodear com tropas é assediar, é coagir, é forçar, é querer ser governo de uma cidade que não é dele, é intransigir, até mesmo querer transgredir leis locais. É pressionar com um determinado fim, é abordar pessoas, é provocar pressão. Na religião, esse tipo de situação, sitiar, é a mesma coisa que Satanás vir querer oprimir pessoas, com o sentido espiritual da coisa. A Bíblia fala: não ignoreis os ardis de Satanás. São muitas as pessoas hoje que estão sitiadas nos seus pensamentos, debaixo de opressão, vivendo numa situação até mesmo de possessão, possuída por demônios, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ao atravessar a região de Gadara, ele deu de cara com um gadareno com 6.000 demônios. Uma legião estava sobre o corpo daquele homem. Esse Naás, amonita, disse: com que condições farei aliança convosco? Então, que todos vocês arranquem o olho direito. Essa é a condição que eu imponho. E essa afronta caia sobre todo Israel. Vocês querem fazer aliança comigo? Então arranque seu olho direito. Amados, esse homem aqui era soberbo, presunçoso, fortificado, fortalecido, acreditava na força das suas mãos, no seu poder de persuasão. Este homem era um verdadeiro opressor, um verdadeiro ditador, queria impor suas regras em determinada região. No mundo espiritual de hoje, Satanás faz a mesma coisa. Ele quer oprimir, quer cercar, ele quer te desviar dos caminhos. Ele quer fazer com que o teu comércio não prospere. Mas a Bíblia Sagrada diz que nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar todo principado e a toda potestade.
Então os anciões de Jabes, ao receber essa notícia desse Naás, disseram: deixa-nos então por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nós viremos a ti e vamos te servir. Olha a situação do povo de Jabes. Quando nós estamos em situações de aperto no dia de hoje, nós também temos que deitar o nosso joelho sobre o chão durante pelo menos 7 dias, para que suba diante de Deus como mensagem, como incenso suave diante dele. Eu estou fazendo uma comparação entre uma guerra ou início de guerra e uma situação de joelho diante do próprio Deus. Clamar a Deus em espírito e em verdade para ver se tem alguém no mundo espiritual que nos livre. Quando nós clamamos a Deus, é para ver se o mundo espiritual se move ao nosso favor. Porque o que adiantaria Deus ser o Todo-Poderoso, conforme a sua palavra, e o povo orar e clamar sobre a terra e não vir resposta do próprio Deus? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e profundas que ainda não sabes. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, aonde era a residência do então rei Saul, porque Saul, meus amados, nem palácio tinha. Saul morava em casa normal. Ele era intitulado rei, mas ele morava em casa normal. E vieram estas palavras ao ouvido de todo o povo. Então todo o povo se levantou em uma só voz e chorou. Quem é que não chora debaixo de opressão? Quem é que não chora debaixo de levantes? Quem é que não chora na falta? Assim é a nossa situação no dia de hoje. Parece que estamos sitiados. Parece que não há quem nos defenda. E eis que Saul vinha do campo. Amados, Saul estava trabalhando. Ele estava atrás dos seus bois. Olha esse rei. O rei Saul estava no campo atrás de bois. E disse Saul: que tem o povo, porque chora? E contaram-lhe todas as palavras que os homens de Jabes, Gileade, tinham falado a respeito de Naás, porque Naás, o amonita, tinha afrontado a Israel. Assim é os dias de hoje. O povo tem que entender que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. E toda reclamação, e tudo aquilo que o povo está passando, o sacerdote tem que indagar e tem que levar diante do Todo-Poderoso, tem que ligar diante do reino dos céus e pedir a Deus uma resposta para que o povo seja liberto. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e o Espírito de Deus nos dias de hoje se apodera do pastor, do bispo, do apóstolo, do obreiro. E Saul, ouvindo estas palavras, acendeu em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois e cortou em pedaços. Ofereceu algo diante de Deus, para que Deus visse que na terra alguma coisa estava sendo queimada. Cortou em pedaços e enviou a todos os termos os pedaços a Israel pelas mãos dos mensageiros, e dizendo: qualquer que não me seguir, qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, o profeta, assim se fará aos seus bois, vai ser cortado em pedaços. Então que caia o temor do Senhor sobre o povo. E saíram como um só homem, uma só voz e um só espírito. Amados, muitas das vezes, para as pessoas subirem no joelho, no jejum, na oração, tem que passar por uma certa aflição. Porque o homem de hoje, se ele estiver no bem bom, ou até mesmo dentro da sua casa, ou comendo o seu maná, ou viajando de um lado para o outro, o seu joelho não se dobra. Por isso que as aflições deste mundo muitas das vezes contribuem para o teu crescimento espiritual, porque a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor diz
que agindo Deus, quem impedirá? E o Espírito do Senhor está sobre nós, assim como veio sobre Saul naquele dia. E contou em Bezeque, e houve dos filhos de Israel quase 300 mil homens subindo à guerra. Só de Judá tinha 30 mil. Amados, isso é muito sério. Por causa de uma aflição dentro de uma determinada região, 330 mil pessoas se levantam para uma guerra, porque foram afrontados. Eu falo sempre no mundo espiritual, Satanás não me afronta, porque sou filho do Deus Altíssimo, e se eu me levantar, vou lançar palavras para o alto, e o meu Deus do alto céu vai ouvir a minha voz, o meu clamor, e virá o meu socorro. Quem és tu que se levanta contra o ungido de Deus? Quem és tu que se levanta contra aquele que leva e propaga a palavra do Senhor dos Exércitos? Amados, as nossas orações têm que subir como mensagem. Temos que dizer a todo homem no dia de hoje, como Saul falou a todo homem de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o livramento. Assim eu creio que o choro ainda pode durar esta noite, mas amanhã, pela manhã, virá o nosso livramento da parte de Deus. E os anjos de Deus virá o nosso socorro. Vindos, pois, os mensageiros, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. E esses mensageiros, hoje, no nosso dia, não são mais homens. Nós não fazemos como no Velho Testamento, que envolvemos homens em guerras espirituais. A nossa guerra hoje é espiritual. As nossas armas hoje não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destronar todo o principado e a toda a potestade. E que todo homem na terra se alegre, porque ainda nos dias de hoje se levantará sacerdotes, homens de Deus, profetas como o profeta Samuel, e se levantar a favor de um povo, e o povo chegará em sua liderança, e ele clamará diante de Deus, e o próprio Deus responderá com fogo, porque Deus é Deus de ordem e decência. Quando Deus fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, Deus sabe o porquê falou esta palavra. Porque Deus virá, resgatar uma igreja. Ele vai vir para resgatar a sua noiva, adornada. Deus fala que Ele vai resgatar uma igreja. Cuidado, porque você tem que estar em comunhão. Você tem que estar em união, em oração com os irmãos. Tem que ser unânime, na mesma voz, no mesmo espírito e no mesmo pensamento. Porque a palavra do Senhor diz que Ele virá, buscará a sua noiva adornada. E temos que se alegrar com o Espírito Santo dentro da casa do próprio Deus. E sucederá que amanhã, dizendo Saul ao seu povo, 3 companhias de exército virá ao arraial para a vigília da manhã, e ferirão aos amonitas até o meio-dia, até o dia terminar. E sucedeu que os restantes vão se espalhar, de modo que não ficam mais 2 juntos. Iremos contra todo demônio, todo principado e toda potestade. Vamos orar ao Senhor em espírito e em verdade, para que o Senhor envie os seus anjos ao nosso favor, para que o Senhor seja conosco em tempo e fora de tempo, porque a nossa guerra não é como a guerra de Saul, não é como a guerra com o profeta Samuel à frente, mas a nossa guerra hoje é espiritual. Talvez a nossa guerra hoje é pior do que a guerra daqueles tempos, porque o homem você enxerga, mas o Satanás, o principado e a potestade, você não enxerga
E ele prepara laços, laços do passarinheiro, mortandades que assolam ao meio-dia, e a sua única defesa é o Espírito Santo, porque mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Saul, porém, disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Saul não tinha o coração ruim até esse ponto, nesse começo do seu reinado. Saul só estava despreparado com princípios administrativos sobre o reinado, sobre a coroa. Saul só foi um homem prematuramente lançado sobre um reinado. Não tinha preparo como o rei Davi, que seria o seu antecessor, o seu futuro, aquele que viria depois dele. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal. E ali eles removeram dali o reino. Amados, o reino era itinerante. Aonde estava o rei Saul, ali estava o reino de Israel. A palavra do Senhor nos diz claramente, no 1 Samuel, no capítulo de número 11, que Samuel disse: vinde, vamos a Gilgal. E removemos dali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal. Proclamaram Saul rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Deus Todo-Poderoso. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Amados, um rei, ele só é rei se ele mostrar para um povo que ele está à frente da batalha. Um rei só é rei se ele mostrar que ele está conosco em tempo e fora de tempo. Um rei só é rei se ele mostrar poder, se ele mostrar comunhão entre os irmãos através da sua palavra. O Senhor Jesus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, digo hoje como profeta diante dos homens, diante de Satanás e diante do reino do Deus Todo-Poderoso: se o Senhor é rei, se o Senhor Jesus é o rei dos reis sobre as nossas vidas, tem que se manifestar mais no nosso meio, porque o povo está cansado. O povo não é só um, o povo está disperso, o povo está desanimado, o povo sobe e desce monte e nada acontece. Parece que o evangelho que nós estamos sobre ele é fraco. Parece que não há poder, como diz a palavra: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos tempos. Como podemos nós te servir? Como podemos nós andar, Pai amado, até mesmo nas tuas pegadas, no teu poder e na tua graça? Como podemos andar na tua fé, Pai amado, sendo que parece que o reino dos céus é ausente sobre esta terra? Parece que não há poder. Pai, ainda que o Senhor lhe manifeste, eu creio, tenho fé que o Senhor vive e reina. Mas eu acho, Pai, que o Senhor tem que ser mais presente no meio do teu povo. Eu acho que o teu poder tem que andar mais em evidência. Porque Saul, sendo homem, tomou frente na batalha, chamou os homens para ser uma só carne, um só corpo e um só espírito. Liderou, ganhou a guerra. Mas hoje Satanás canta vitória no mundo espiritual. Porque nós parece, secar, demonta, recalabácia, que nós não temos defesa.
Parece que nós não temos rei, parece que nós não temos pai, parece que o Senhor não é conosco, parece que o Senhor se alegra no sofrimento de um povo, parece que tudo é imperfeito, parece que não há perfeição, parece que não somos filhos do Deus Altíssimo, parece que estamos jogados de um lado para o outro. Amã, neia, man, recalaia cega. Parece, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nem vive e nem reina sobre as nossas vidas. Quem é Jesus que pagou o preço daquela cruz? Quem é Jesus que se assenta no seu cavalo branco e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis? Quem é o Espírito Santo que nos consola e nos ajuda? E que abre a nossa boca e diz que está falando por nós. Quem é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o soberano juiz? Faça alguma coisa por nós. Ó Deus de poder, faça alguma coisa pelos teus filhos, porque o Evangelho mostra fraqueza sobre a terra. Não se mostre, Pai amado, desta forma. Não deixe o teu povo ser abatido, mas se levanta como rei, conforme a palavra, porque tu és o Rei dos Reis, o soberano juiz sobre as nossas vidas. Como sacerdote, eu clamo por um povo que ouve esta oração. Ore Allah, amama, recalamanegébia. Ou tu é, ou o Senhor não é, ou o Senhor me tira deste negócio. Para que subir neste monte, Amalagaia? Porque, Pai, o Senhor faz isso com os teus filhos, sendo que nós te clamamos em espírito e em verdade. Meu Deus e meu Pai, se levanta, meu Senhor, se levanta, meu Pai, porque o inimigo da nossa alma canta vitória sobre as nossas vidas todo dia. Mais um dia termina e mais um dia ele, Pai amado, canta vitória no mundo espiritual. Nos trata como lixo. Cadê o Deus teu Senhor? Cadê o Todo-Poderoso? Cadê o Rei da minha vida? Aonde anda o Deus que está senta no alto trono e sublime? Aonde anda o Deus que fala? Abra os portão eterno. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, é Osana, recalabacega nas alturas. É o meu Deus, ele é o Rei da Glória. É Jesus de Nazaré, ele é o Rei da Glória. Oh Deus de maravilhas, ouve o meu clamor como sacerdote da tua casa. Eu clamo pela vida não só da minha casa, mas pela vida daqueles que sofrem, daqueles que ouvem esta palavra. Meu Deus, sê tu conosco, porque senão, Pai, a nossa ruína é chegada. Aleluias, aleluias, aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer os teus caminhos e que o Senhor te dê a paz. Aleluia.